Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom at the right side, at the proper icon, to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Para aqueles que tenham acompanhado nestes últimos vídeos, todos sabem que tenho falado da realmente existência da prova em que Cristo existiu e Cristo realmente ressuscitou, não é? Já que estamos ainda no tempo da Páscoa. Então vai aqui mais um vídeo para vos mostrar que realmente Deus existe, realmente Cristo ressuscitou. Eu tenho um livro chamado com o título God Stories e depois o subtítulo Inspiring Encounters with the Divine, ou seja, histórias de Deus, encontros inspiradores com o divino, não é? Este livrinho assim tem 100 e tal páginas e é um livro em inglês. Acho que não existe versão em português. A autora é Jennifer Skiff e esta é a primeira edição. Comprei este livro para ver realmente histórias extraordinárias e vou aqui dar a vocês, contar para vocês 4 histórias muito breves, mas que realmente são tocantes. A primeira vem da página 28 deste livro, portanto a primeira edição, e é de uma senhora chamada Brigitte Carnaval, que é administradora. Então ela conta assim: estava com tanto stress ao volante, portanto eu estou aqui já a cortar mais ou menos metade da história, não é? O que é importante é esta parte. Portanto, ela estava ao volante com muito stress, que ao passar por uma igreja gritei: Deus, por que não me falas? Por um instante quase que saí fora da estrada, quando avistei no céu, por meio de formação de nuvens, a palavra G-O-D, ou seja, a palavra Deus em inglês, não é? God. Portanto, viu a palavra Deus por cima da igreja. Portanto, as nuvens formavam esta palavra. Senti depois uma paz interior imensa. Deus realmente falou comigo. É? Na página depois 108 tem uma senhora chamada Sarah Pearson, que é uma radiologista já reformada. E ela diz assim: minhas filhas gêmeas tinham 8 anos quando um dia as levei para uma festa da escola. Ao sair da carrinha, portanto aquela carrinha de outro lugar, aquelas vans, como a gente diz aqui no Canadá e na América, ao sair, ouvi uma delas a gritar. Fui de roda do carro para ver o que tinha acontecido e vi a minha filha com a mão entalada na porta do deslizante. A sua irmã tinha fechado a porta na mão. Puxei para a porta abrir-se, mas nada resultou. Não a queria deixar sozinha, mas tive que fazer isso para solicitar ajuda. Quando estava prestes a correr, a porta abre-se por si e vi um homem saindo de dentro da carrinha, pondo-se a caminhar para a rua abaixo. Não faço ideia de onde veio aquele homem, nem como ele entrou na carrinha. Abracei minha filha e vi a sua mão. Olhei à volta para ver se via o tal homem, mas ele desapareceu. Não tenho dúvida que foi um anjo enviado por Deus para me auxiliar. Não é? Isso é uma daquelas coisas que muitas pessoas veem. Não é? É verdade que um anjo pode se materializar, pode assumir um corpo. Não é? E às vezes há várias histórias em que realmente vê-se uma pessoa e quando a gente olha para onde ela estava, desaparece, não é? Há aqui uma outra história mais ou menos parecida com essa. Vamos depois, há uma história também tocante, que é na página 172 deste livro, que é da senhora Cheryl Kramer, representante de vendas. Quando ela tinha 19 anos de idade, foi dar uma volta de bicicleta com o seu cunhado e a certa altura ela descobriu-se e depois na fase de queda ela conta assim: senti 2 mãos, uma suportando a minha cabeça e outra suportando a minha cintura, fazendo com que a minha queda parecesse um movimento em câmara lenta. Ao aproximar-me do chão, a mão que tocava a cabeça moveu-se para a minha cara, deixando-me tocar de modo tão leve o sol. O meu cunhado admiradíssimo me perguntou: o que foi isto? Não duvido que foi as mãos de um anjo ou até do próprio Deus que me agarrou.
Fiquei tão contente por ter o meu cunhado ao meu lado para confirmar que isto que aconteceu não foi fruto da minha imaginação. Ela gostou da experiência, quer dizer, teve aquela experiência supernatural, mas também teve uma testemunha. Então ficou contente por causa, ao contar a todos, não é? Não houve ninguém que acusasse de imaginar alguma coisa que não fosse o que aconteceu. Duas páginas a seguir, portanto, na página 174, temos aqui um testemunho do Sr. Johan Goes, engenheiro e investidor. Portanto, ele estava a passear de moto, a sua moto avariou no meio da estrada e teve que empurrá-la para fora da estrada, não é? Teve que sair fora da moto. Ao fazer o primeiro esforço, não é? Para que a moto avançasse, escorregou e caiu no chão. Caiu no meio da estrada. No chão, ao olhar para a frente, contou que viu um autocarro aproximar-se em alta velocidade, não é? Em direção a ele. Ele diz: o meu último pensamento foi este autocarro vai-me bater. Não é? Ela tinha hipótese, não é? Neste momento, senti como que alguém me pegasse por colarinho e fui atirado juntamente com a moto para o outro lado da estrada, ficando com o ombro deslocado. As dores de ombro que ainda sinto me faz relembrar o que me aconteceu naquele dia. Esta experiência veio só me confirmar a minha crença em Deus. Meus irmãos, há milagres destes acontecendo, meus irmãos. Há, de vez em quando, Deus intervém, de modo mesmo direto. Temos, por exemplo, testemunhos de grandes santos da Igreja, não é? Em que eles realizaram prodígios, milagres, curas, não é? Mas isso será depois também um vídeo para uma outra altura, em que vou focar realmente nos santos, não é? Anunciados pela Igreja Católica, que são histórias diversas, de veras extraordinárias, e vê-se aqui que Deus realmente existe e que Deus confere estes poderes, não é? Que o santo em si, a pessoa em si, não tem poder para isto. Isto é através portanto, da vontade de Deus. Espero que estas histórias vos possam dar um alento à vossa vida, ver que realmente Deus está presente, não é? Pode Deus não manifestar desta maneira a muita gente, pode não manifestar na tua vida, na minha vida, de modo assim direito, mas Deus realmente permite muita coisa, às vezes sofrimentos, acontecimentos, eventos assim, tanto bons como maus. Deus fala através dos eventos, não é? Fala através da nossa história pessoal. Há ali sempre, às vezes através de correções, enfim, Deus fala-nos, mas espero que possas interpretar de alguma maneira a tua vida, vindo através das lentes do amor que Deus tem para contigo, meu irmão. E realmente isto também é para mim. Eu tenho de estar sempre atento para perceber, para discernir o que é que Deus está falando, está a me transmitir, o que é que Ele está a querer dizer-me, não é? Através dos eventos da minha vida. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.